Seja Deus, aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oh, glórias. Eu sou da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. É maravilhoso estarmos aqui na presença do nosso Deus Todo-Poderoso para louvá-los, para dar-lhes todas as honras, louvores e gratidão, porque Ele é merecedor de todas as honras, louvor e exaltação, né? Ele precisa, deve estar sempre em primeiro lugar em nossos corações, em nossas mentes, em nosso conceito, nosso caminho, nossa família. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é lindo. Ele merece todas as honras, louvores e exaltações. Estamos aqui nesse culto Café com Deus, né? E o convidado especial já está presente, que é Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus infinito e Espírito Santo Deus. Pela fé eu creio que essa igreja vai lotar até no decorrer dessa reunião, vai lotar em nome de Jesus. Para convidado que se pode estar presente, com o nosso querido e amado Jesus Cristo, louvado seja o Senhor Jesus. A Ele devemos dar todas as honras, louvores e exaltações. Glória a Deus, glória a Deus. Esse Deus é lindo, esse Deus merece todas as honras, louvores e exaltações. Glória a Deus. Falando Café com Deus é fácil. Falar de Deus para quem já conhece é mais fácil ainda, né? Louvado seja o Senhor Jesus, né? Agora falar para quem não conhece, para algum desviado que já ouviu a palavra do Senhor e se desviou, aí é só pela misericórdia, né? Porque já conhece, né? Falando em conhecer, até o demônio já conhece toda a Bíblia, do começo ao final, nem por isso segue, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então, antes de falar, precisamos viver o que falamos. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus merece todas as honras. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Precisamos sim falar a todas as pessoas, né, desse Deus maravilhoso, esse Deus lindo, esse Deus que merece todas as honras, louvores e exaltações. Glória a Deus. Glória a Deus. E falando um pouquinho de mim, conheci Jesus com 33 anos. Né? Antigamente eu acordava com a boca da privada em cima do vômito. Louvado seja o Senhor Jesus. Para começar um pouquinho só, né? Era um nada na terra. Isso porque já era casado, tinha 3 filhas, estava perdido nesse lamaçal da vida, né? Eu era isso, um pobre, um miserável, pensando que era o bom e era um pobre coitado. Acordava de manhã cedo com a boca dentro da privada, em cima do vômito. Louvado seja o Senhor Jesus. Isso porque não era que eu não conhecia, não procurava a Deus. Procurava, mas procurava em lugar errado, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Mas esse Deus é poderoso, quando Ele chega para libertar, Ele vai chegar para libertar de vez, assim como Ele fez comigo, né? Quando eu conheci esse Deus que cura, salva, liberta, transforma, né? Ele me libertou do vício da cachaça, da maconha, do crack, né? Louvado da farinha, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Não é farinha de mandioca não, é cocaína mesmo. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso, né? Mas esse Deus quando chega, Ele chega para libertar. Glorificado seja o Senhor Jesus. Esse Deus me libertou de uma vez do vício da cachaça. Aí quando eu conheci esse Deus maravilhoso, esse Deus foi me direcionando, me mostrando que Ele é Deus. Conheci esse Deus assim, desempregado, viciado, sem serviço, sem casa, sem nada, família quase destruindo, casamento quase se destruindo também. Mas o Deus quando liberta, Ele liberta de vez e vai nos direcionando a caminhar com Ele, né? E foi assim que comecei. E sempre ia na casa do Senhor, ouvia a palavra do Senhor, e lá conheci que Ele é o único que merece todas as honras, louvores e exaltações, que é o único que tem poder de libertar, de transformar qualquer vida, seja a vida financeira, seja a vida sentimental, seja a vida material, seja a vida espiritual, seja qual área. Esse nosso Deus, Ele é o único que merece todas as honras, louvores e exaltações. E quando Ele chega para libertar o seu povo da escravidão, do lamaçal e de tudo que não presta nessa vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Assim Ele fez comigo, né? Ele me libertou do vício da cachaça e todos os demais vícios. Esse Deus é lindo, Ele é o único que pode libertar, transformar, curar, salvar.
e nos dá a vida eterna, né? Esse Deus nos ama, e Ele só quer o quê? Que nós também o amemos, né? O amamos, né? Louvado seja o Senhor Jesus, né? Falar é uma coisa, amar é outra coisa. Então precisamos amar quem? Nossos inimigos. É fácil amar nosso inimigo, nosso perseguidor, aquele que fica apontando, que fica armando cilada para nós? Não é fácil, mas o próprio Jesus nos ensinou. Devemos amar os nossos inimigos. Louvado seja o Senhor Jesus. E amar nosso inimigo não é fácil, é só pelo amor de Deus, né? Pedir, nós temos que se achegar a esse Deus Todo-Poderoso, pedir para que Ele venha nos ajudar a amar o nosso inimigo, né? Precisamos falar do amor de Deus, né? Porque assim como o próprio Deus, o Criador de todo o universo, os céus da terra, da vida e da morte, deu seu Filho amado por amor a nós, já deixou o caminho que nós precisamos amar o nosso inimigo. É fácil? Não, nós precisamos amar e falar que Jesus é o único que nos dará a salvação, que nos dará a libertação. Louvado seja o Senhor Jesus. A Ele devemos dar todas as honras, glórias, louvores e adorações. Ao único que se chama Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus infinito, Espírito Santo de Deus. Mais ninguém. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Com nem A, nem B, nem C. Ele é o único que merece todas as honras, louvores e adorações. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor Jesus. Hoje eu vejo minha esposa, chamo ela de princesa, é minha princesa, né? Eu conheço ela há quase 44 anos, louvado seja o Senhor Jesus. Tivemos altos e baixos, nós estamos caminhando juntos aí, né? 44 anos, louvado seja o Senhor Jesus. Temos 4 filhas, uma neta, um neto que nasceu recentemente, faz um mês e 15 dias, louvado seja o Senhor Jesus. Estamos aí falando de Jesus, né? Falando que Jesus é o único que merece todo o amor, todo o louvor, toda a adoração. Glória a Deus. É o único que liberta, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Mas quando Ele chega para libertar. Louvado seja o Senhor Jesus. Assim, hoje, minhas filhas já respeitam o Senhor Jesus. Cada um está em sua denominação, mas no caminho do Senhor Jesus. Aleluia. E a sogra também já está no caminho do Senhor Jesus, né? Aleluia! Senhor Jesus. O principal de tudo é Deus Pai, é Deus Filho Jesus Cristo, é Deus infinito e Espírito Santo Deus. Não há outro. Louvado seja o Senhor Jesus. Hoje eu vejo minha esposa falar de Jesus, que Ele salva, liberta, transforma. Mas antigamente eu tinha que dormir com os olhos abertos ou fechados. E quando acordava, eu estava com uma faca querendo me matar. Mas não era o próprio inimigo, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Mas esse Deus, quando Ele chega para libertar, né? Primeiro Ele me mostrou que Ele é Deus, que liberta, que transforma. E depois me ajudou a ajudar ela a ser liberta também dos demônios. Louvado seja o Senhor Jesus. E era legião. Saía outro, mas eu estava firme na fé já com Deus Todo-Poderoso. Eu, quando era do mundo, estava muito nem aí com ninguém. Mas quando Deus me mostrou que é o único que pode todas as coisas, eu falei, agora muito menos ainda. Então não vai ser o homem que vai me querer me assustar, muito menos o capeta. O derrotado, que Jesus já venceu ele lá na cruz do Calvário, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então, quando ele manifestava, eu já estava firme com o Espírito Santo de Deus, Deus já estava me fortalecendo. Aí aquela luta espiritual só vai entrar o quê? Só com o poder de Deus, né? Aí eu só chegava esse Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus ia falando, me fortalecendo, dirigindo, me mandando 1, 2, 3, 4, e põe o tempo, certo tempo, e hoje estamos aí, está liberta. Louvado seja o Senhor Jesus, está na mão do Senhor, Jesus. Estamos aí falando que Jesus é o único que merece todas as honras, louvores e exaltações. Glória a Deus, glória a Deus. Esse Deus é lindo, esse Deus merece todo o nosso louvor, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Glória a Deus, glória a Deus. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos lá para o livro de Samuel. Samuel, capítulo 31. Louvado seja o Senhor Jesus. Samuel, capítulo 31. 1 Samuel, capítulo 31. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1. O título fala: a matança dos israelitas e a morte de Saul. Louvado seja o Senhor Jesus. Diz assim, versículo 1. 1 Samuel, versículo 31. 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa.
E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquiso, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E muitos temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam nesta banda do vale e desta banda do Jordão, e os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nela. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pelas terras dos filisteus em redor, anunciados no templo dos seus ídolos e entre os povos. E puseram suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro em Bet-Sela. Ouvindo então isso os moradores de Gileade e o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos no muro de Bet-Sela, e vindo a Jabes o queimaram. Louvado seja o Senhor Jesus. Que podemos entender aqui, Saul, quem era Saul? Saul foi um rei ungido por Samuel, né? Louvado seja o Senhor Jesus, né? Saul era homem de Deus? Sim, era homem de Deus. Quando ele ia para a guerra, pelejar, vencia as guerras? Sim. Por quê? Porque Deus vencia por ele, louvado seja o Senhor Jesus, né? Então, podemos entender, quando Deus está em nosso caminho, em nossa frente, precisamos orar para chegar a Ele, que Ele vai nos dar direção, vai nos dar sabedoria, vai nos dar visão, vai nos dar estratégia, para vencermos qualquer batalha, seja na nossa vida física, seja na nossa vida financeira, familiar, espiritual, seja qual área for, Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Mas para isso precisamos obedecer a Deus Todo-Poderoso, né? Aleluia. Saul vencia as batalhas, vencia quando ele era obediente ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele foi o escolhido, essa hora foi o ungido, escolhido, foi o primeiro rei dos judeus, né? Rei de Israel, pelo profeta Samuel. E quando ele era com Deus, Deus era com ele. Ele vencia todas as batalhas. Mas quando ele desobedeceu a Deus, perdoando o rei Agag, contra a vontade de Deus, Deus se arrependeu de tê-lo feito rei. Louvado seja o Senhor Jesus. E ordenou ao profeta Samuel que ungisse Davi como rei, sendo ainda um garoto, mas cujo coração era de Deus e temia a Deus. Então, se queremos que Deus seja o nosso general de guerra, precisamos obedecer aos mandamentos dele, né? Crer que ele é o Deus que ama, que corrige, mas também ele é um Deus de justiça. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, o segredo para a vitória é sermos obedientes a Deus, amar a Deus, colocar sempre Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Aleluia, Deus. E deixar Ele operar o que Ele tem em nossa vida. Mas para isso precisamos viver os mandamentos dele, ser obediente à palavra dele. Louvado seja o Senhor Jesus. Saul era corajoso e generoso para com as pessoas. Só isso não adianta, você ser corajoso e generoso, mas não amar a Deus não vai adiantar nada. Você tem que amar a Deus e também amar o seu próximo. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Saul obteve os maiores sucessos quando obedeceu a Deus. Saul, com inveja de Davi, tentou matá-lo. Mas não adianta. Quando Deus tira a tua unção, não vai adiantar você querer impedir o agir de Deus. Por mais que o homem queira, tente impedir o agir de Deus, vai prevalecer na sua vida, se você for fiel a Deus, o querer de Deus.
Louvado seja o Senhor Jesus. Então é só sossegar nosso coração, se apegar mais e mais a Deus, deixar que Ele opere em nossas vidas, o querer dele em nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é lindo, esse Deus merece toda a honra, louvores, exaltações. Glória a Deus, glória a Deus. Então Saul tentou matar o Davi, mas quando Deus tira, porque a pessoa vira as costas para Deus, Deus tirou, não adianta mais ele querer proibir. Deus tira quando ele quer e dá para quem ele quer. Louvado seja o Senhor Jesus. Assim como ele fez. Tirou o reinado de Saul e deu a Davi. Louvado seja o Senhor Jesus. Por que a Davi? Porque ele era temente a Deus, amava a Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos temer a Deus, não por medo, por amor a Ele, porque Ele ama, mas também Ele é justo por isso. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o Senhor Jesus. O Senhor diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E tu registraste a palavra do Senhor, e por isso não serás mais rei de Israel. Então, quando ele virou as costas para Deus, Deus tirou a unção dele e deu para Davi. Louvado seja o Senhor Jesus. Assim também foi com Davi um certo tempo. Louvado seja o Senhor Jesus. Porém, Davi também pecou e muito. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas ele pecava e se arrependia, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Isso também não é para a gente pecar e ficar pedindo perdão a Deus, porque Deus conhece nossos corações, né? Então precisamos criar juízo. Quando você pecar, percebeu que pecou, você achega a Deus, pede perdão para Ele, não volte mais a pecar, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Davi era assim, ele pecava, você chegava a Deus, mas o coração dele era puro, e Deus ia dando uma chance para ele. Mas toda a ação do pecado dele, ele teve que arcar, né? Perdeu toda a família, filho, etc., a história toda. Deus era com ele, sim. Deus era com ele, deu muita vitória a Davi também. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas, porém, todas as falhas que ele teve, todos os pecados que ele fez, ele teve que pagar. E pagar caro, né? Pagar caro. A família pagou em primeiro lugar. Teve adultério entre irmãos, com irmã, filho, com uma das esposas dele, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Quer dizer, a família dele foi destruída. Mas mesmo assim ele se arrependia do fundo do coração, se chegava a Deus e Deus ia limpando. Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos, para viver bem, precisamos procurar servir a Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Louvar a Deus. Estar sempre na presença de Deus, para que Ele manifeste sempre o querer dele em nossas vidas. Ser obediente à palavra dele, e quando perceber que vamos pecar, se afastar do pecado, sair fora, porque se você pecar, seja o pecadinho ou o pecadão, você vai ter que arcar com as suas consequências. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Porque Deus é amor, mas também é justiça. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, precisamos, quando você perceber que está quase para pecar, sai fora, pede para Deus força e direção para não pecar. Porque se pecares, vai ter as suas consequências. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus merece todas as honras, louvores, exaltações. Esse Deus é lindo, né? Então precisamos sempre estar, ou melhor, ser obediente à palavra de Deus, deixar que o Espírito Santo de Deus manifeste o querer dele sempre em nossas vidas, procurar se afastar do mal, né? Louvado seja o Senhor Jesus. E deixar sempre o Espírito Santo de Deus manifestar em nosso ser, em nosso interior. Se sentimos alguma fraqueza, procuramos, eu procuro de madrugada, quando tenho alguma coisa para fazer, se eu chegar a Deus às 3 horas da manhã, ficar umas meia hora, 10 minutos, meia hora na presença de Deus, orando, louvando, pedindo para Deus me dar uma palavra, e Deus vai dando o que nós precisamos, direção, paz, paciência, sabedoria, estratégia, para ir caminhando, porque Ele tem que fazer a obra. Se Ele não fizer a obra, quem vai fazer? Eu não faço nada. Eu sou um ser humano, não faço nada. Mas o Espírito Santo de Deus, sim, quando você se entrega a Ele, pede a direção dEle, aí sim, Ele vai te dar estratégia, sabedoria, direção, Ele vai tirando tudo que não peça que tenta atrapalhar a obra dEle, e no final manifesta sempre o querer dEle sobre nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, o segredo é se achegar a Deus em todo o nosso coração, com jejum e oração, porque sabemos também que tem certas castas de demônio que só sai com jejum e oração. Louvado seja o Senhor Jesus. Pensa você que lê a Bíblia
e tá tudo tem a ver com a Bíblia, e vai expulsar o demônio, se você não estiver firme com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, o demônio vai dar risada na sua cara. Você precisa estar firme com Deus, com o Espírito Santo de Deus, para que quando o demônio tentar se aparecer, você com a tua fé que você tem em Deus, o demônio já vê de longe a luz de Deus na sua vida, e vai bater na retirada. É só você ordenar em nome de Jesus, o demônio vai ser obrigado a sair, porque já é um derrotado, né? Agora o servo do Senhor tem que estar firme também, tem que estar firme na presença de Deus, para quando for lutar contra o demônio, tem que saber que se não estiver firme, o demônio não vai sair. Então tem que estar firme com o Espírito Santo de Deus, firme com Jesus, para quando ele dar ordem sair, porque ele sabe que, o demônio sabe que a sua vida é de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é lindo, ele merece das honras, louvores, exaltações. Glória a Deus, glória a Deus. Então o segredo é obedecer a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor e pedir para ele ser o nosso escudo em tudo que vamos fazer, tudo, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja com nossos familiares em geral, seja onde for. Louvado seja o Senhor Jesus. É pedir a Deus que Ele nos dirija em tudo. O Espírito Santo de Deus venha nos dirigir em tudo. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria louvar o hino, escudo. Não sei se dá para colocar. Escudo, voz da verdade. Não. Não tem problema, de ler aquilo aqui, vai dar por aqui mesmo. Escudo, voz da verdade, com letra e voz. Esse hino eu acho a letra bonita, louvado seja o Senhor Jesus. E que todas as honras sejam dadas ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Então esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Então precisamos estar sempre com Deus na frente, pedindo para Deus direção, pedindo para Deus unção, pedindo para Deus retorno, pedindo para Deus em tudo, né? Que Ele nos dirige em tudo que formos fazer. Louvado seja o Senhor. Agora, estando firme com Deus, com Jesus, aí sim, a gente vai onde for, Deus vai manifestar o querer dele em nossas vidas, né? vai nos direcionar, e que tudo seja para a glória dele. Porque se Ele não fizer, se o Espírito Santo de Deus não fizer na minha, na sua vida, não vai adiantar eu ficar falando que eu não faço nada, sou ser humano. E nenhum ser humano na face da terra faz alguma coisa, o seu Espírito Santo de Deus, né, faz através da nossa vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Então devemos amar e glorificar o único merecedor de todas as honras, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus infinito, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. A Ele devemos dar todas as honras, louvor, exaltações. Glória a Deus, glória a Deus. A vida de Samuel também sabemos que Ana era estéril, né? Não tinha filho. Ela fez o quê? Ela se chegou a Deus, clamou a Deus. Então a pessoa pensava que ela estava embriagada, mas não, ela estava orando a Deus. Está chegando a Deus, pedindo uma direção para Deus, né? E Deus conhece nossos pensamentos e corações. Ele sabe o que nós precisamos. E ela fez um voto com Deus, né? Se Deus desse uma criança a ela daria o sacerdócio, né? A ele. E Deus veio, clamou dela, deu o quê? Deus Samuel, né? Que foi um profeta de Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Samuel foi o quê? Foi lá um juiz, foi um profeta, foi um sacerdote, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Samuel, sabemos que ele foi o resultado da resposta de Deus, a fervente oração de sua mãe por um filho. Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos se chegar a Deus. Se tivermos algum problema, é só se chegar a Deus e pedir para Deus. Ele vai nos direcionar em tudo. Seja qual problema for, Ele vai nos dar solução. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A esse Deus devemos dar todas as honras, louvores e exaltações. Louvado seja o Senhor Jesus. Pode colocar aí. Glorificado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por toda a minha vida
posso ouvir a tua voz. É mais doce que o mel que me tira desta hora e me leva para o céu. Aleluia, Deus. Já me foi derrotado, peito forte que passou. Oh Deus, aleluia. Já me vi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá toque às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terror, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele filho criou, pois a palavra é pura, escudo para os que neles creem. Escudo para os que neles creem. Glorificado seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus nossa vida, e nossa família, nossa vida. Receba Deus a sua glória, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Glorificado seja o Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Ninguém importa que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou. Pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus. E assim agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Deus poderoso, poderoso, aleluia, Glória a Deus. aleluia. Esse Glória a Deus. louvor é maravilhoso, né, meu Deus? É um milagre, né? Quem aqui não é um milagre de Deus? Eu sou um milagre do Senhor. Eu estou aqui hoje de pé, louvando, glorificando o nome do Senhor, mas eu sou um verdadeiro milagre. O Senhor já fechou cova para mim inúmeras vezes.